Bom dia a todos, senhores, senhoras, vereadores, vereadoras, colaboradores dessa casa e todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Nós iremos fazer a chamada dos vereadores para darmos início à sessão. Vereador Antônio Passos Veiga, vereador Didimo Mendes Soares, vereador Eliakim Cordeiro Duarte, vereador Tielson da Silva Monteiro, vereador Inara Coutinho de Assunção, vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, vereador José Antônio Pinto Gomes, vereador Marcos Adriano Colares, vereadora Maria do Socorro Guimarães Abreu, vereador Marquison Machado Barbosa, vereador Michel Davi Pinto Breves, vereador Newton Cabral de Azevedo Neto, vereador Paulo César Ferreira da Silva, vereador Wellington Yuri Lelo Reis, vereador Wilson Pableton de Freitas França. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Bom dia a todos. Iremos neste momento abrir a sessão ordinária do dia de hoje, cumprimentando todos que nos acompanham através das redes sociais, as pessoas que nos acompanham na galeria desta casa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. De acordo com o artigo 65 e 66 do regimento desta casa, vê o número legal de vereadores e dá por aberta a presente sessão. E de acordo com o artigo 69, parágrafo 1º do regimento interno desta casa, nós abrimos o pequeno expediente com um tempo de 45 minutos. Neste momento, iremos convidar a vereadora Inara Socorro Coutinho, secretária da mesa diretora, para ler a ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, 33ª legislatura 2025-2026, da Câmara Municipal de Manicoré. Presidente, vereador Wellington Yuri Lelo Reis. No dia 1º de abril do ano de 2025, às 9 horas, realizou-se a sessão ordinária na Câmara Municipal de Manicoré, no plenário professor Emanuel Colares Duarte. Feita a chamada, os senhores vereadores presentes, excelentíssimo presidente vereador Yuri Reis, primeira secretária Inara Coutinho, segundo secretário Marcos Adriano, e os demais vereadores Antônio Passos Veiga, Didimo Soares, José Antônio, Joaquim Rodrigues Ribeiro, Marquison Machado, Michel Breves, online, Paulo César e Wilson Pableton. Com falta justificada, vereador Eliakim Duarte, vereador Tielson Monteiro, vereadora Socorro Bandeira, vereador Newton Neto. Havendo o quórum regimental, invocando a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão ordinária e cumprimenta a todos com um pequeno expediente. Senhor presidente, solicitou à secretária a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura da ata, foi colocada em votação, tendo sido aprovada, e em seguida foi assinada por todos os vereadores e vereadoras presentes. Segundo, teve a leitura de documentos recebidos e expedidos. Documentos recebidos, ofício número 106, GSC Média, ofício número 161, GSC Média, ofício 162, CEMED, documentos expedidos, ofício circular número 44 e 48, 2025, e ofício número 122 ao 128, comunicado GP, pauta da ordem do dia, matérias e regime de urgência especial não consta, matéria e regime de urgência simples não consta, veto não. Matérias em discussão única, projeto de lei número 6,
de 13 de março de 2025. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos profissionais do Magistério Público Municipal de Monicoré, adequando ao piso salarial nacional estabelecido na Lei 11.738/2008 e dá outras providências. Projeto de Lei número 7, de 18 de março de 2025, altera e revoga dispositivo da Lei Municipal número 446, de 18/8/97, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social com mais e altera o dispositivo da Lei Municipal 995, de 16/5/2022, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no município de Monicoré, dá outras providências. Projeto de Lei número 8, de 18 de março de 2025, dispõe sobre a alteração do regime jurídico de cargos permanentes de agente comunitário de saúde, ACS e agente de combate a endemias, alterando a Lei número 1006, de 30/12/2022. Matérias em primeira discussão não constam, matérias em segunda discussão não constam, recursos não constam, demais proposições não constam, matérias em tramitação não constam, matérias entregues à secretária. Propositura do vereador Paulo César Ferreira da Silva. Indicação número 03/2025, restauração da Praça e Academia Irineu Ferreira dos Santos do Matupi, parecer conjunto 007/2025. Primeira Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Segunda Comissão de Finanças e Orçamento. Sétima Comissão de Defesa do Direito da Mulher, Direitos dos Humanos, da Família, da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência e Programas Sociais. Parecer conjunto número 08/2025. Primeira Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Segunda Comissão de Finanças e Orçamento. Quarta Comissão de Educação, Saúde e Seguridade Social, Empreendedorismo, Turismo, Fomento e Negócio, Esporte e Lazer. Parecer conjunto número 09/2025. Grande expediente. Primeiro orador, vereador Paulo César, destacou a grave situação enfrentada pela população de Santo Antônio do Matupi, do município de Monicoré, em decorrência do período da cheia, com perdas na produção e risco de subsistência. Informou sobre a elevação do nível do Madeira, abertura das compostas da barragem, interrupção do tráfego na BR-230, fechamento dos postos de combustível, com risco iminente de falta de energia elétrica. Solicitou apoio da Casa Legislativa diante da situação. Ao final, apresentou a indicação número 003/2025, propondo o Poder Executivo a restauração da praça e da Academia ao Ar Livre Irineu Ferreira, localizada em Santo Antônio do Matupi. Segundo orador, presidente vereador Yuri Reis, saudou os parlamentares, agradeceu a Deus e os colegas pela confiança no início da gestão, destacou como prioridade a organização interna da Casa, como foco na eficiência e no atendimento às demandas da população por meio de parceria do Poder Executivo e demais instituições. Reforçou a importância da cooperação entre os poderes, ressaltando a independência do Legislativo e o compromisso com o interesse coletivo. Informou que seriam apreciados 3 projetos de grande relevância. Primeiro, reajuste dos vencimentos profissionais do magistério, evidenciando o compromisso com a valorização dos educadores. Segundo, a restauração da rede de assistência social, parabenizando a equipe responsável, destacando projetos voltados à população. Terceiro, alteração do regime jurídico de ACS e microscopista, visando a regularização dos vínculos trabalhistas. Enalteceu os avanços na gestão municipal na área de saúde, especialmente na manutenção das UBS da zona rural. Por fim, propôs suspensão da sessão por 10 minutos a fim de alinhar e esclarecer projetos em pauta, solicitando a colaboração dos parlamentares. Matérias a serem votadas no grande expediente, propositura do vereador Paulo César Ferreira, indicação número 03/2005, restauração da Praça da Academia Irineu Ferreira, em Santo Antônio. Todas as indicações foram aprovadas. Ordem do dia, neste momento, procedemos ao reinício dos trabalhos com a discussão, apreciação do projeto de lei número 007/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Monicoré. O presidente franqueou a palavra, as comissões e vereadores teve a leitura do parecer conjunto,
Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Defesa do Direito da Mulher, Direitos Humanos, Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência e Programa Social. Parecer trata do projeto de lei número 07, visando adequar a legislação municipal às diretrizes nacionais da assistência social. As comissões consideraram materialmente válida e financeiramente viável solução benéfica para o município. A proposta é de uma recomendação do Ministério da Cidadania que orienta os municípios à adequação de suas legislações locais para garantir conformidade do sistema único de assistência social no âmbito nacional. Com a palavra, o vereador Joaquim Ribeiro, da 7ª Comissão, manifestou o projeto de lei que atualiza a legislação do Conselho Municipal de Assistência Social, destacou a importância dos Conselhos Municipais pela função deliberativa e fiscalizadora, especialmente na análise das prestações de contas. Parabenizou o Executivo pela proposta de fortalecimento e controle social, moderniza a legislação conforme diretriz nacional do Sistema Único de Assistência Social. Com a palavra, o vereador Adriano Colares manifestou apoio ao projeto de lei 007, ressaltou que o município de Manicoré tem se mantido atualizado e comprometido com as exigências do governo federal. Aproveita para declarar de forma antecipada seu voto favorável aos projetos de lei número 007, 2025 e número 008, 2025. O presidente deu início à votação do projeto e todos os vereadores vereadoras votaram favorável. Segundo, teve a discussão, a apreciação do projeto de lei número 06, de 13 de março de 2025, dispõe sobre o reajuste de vencimentos profissionais do Magistério Público Municipal, adequando o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal 11.738 de 2008 e da outras providências. O presidente da Câmara destacou a relevância do projeto, parabenizou a presença do presidente do Sindicato dos Professores, que fortalece o diálogo entre o Legislativo e o Executivo. O presidente franqueou a palavra às comissões e vereadores. Com a palavra, o vereador Wilson Pálpito, em nome das comissões responsáveis, o vereador apresentou parecer conjunto, número 009 de 2025, confirmando que o projeto atende todos os requisitos constitucionais, legais e orçamentários. Reajuste de 6,30% está em conformidade na Lei Federal 11.738 de 2008 e com diretrizes no Fundeb. O vereador José Antônio manifestou satisfação em participar da votação do projeto de reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal, considerando o momento histórico para a valorização e educação de Manicoré. Ressaltou que Manicoré atualmente possui uma das melhores carreiras salariais do estado do Amazonas, fruto do diálogo entre o sindicato legislativo e executivo. Informou que um professor de carreira com especialização de 40 horas pode alcançar até R$ 9.000 e com 20 horas, R$ 4.770. Reconhece o papel dos legislativos com os parceiros da educação e agradeceu à relatora Maria do Socorro e secretário e ao presidente da Câmara pelo compromisso com a tramitação do projeto. O vereador Didimo Soares citou o educador Rubem Alves, destacando a realização constante da profissão docente, ressaltando que mesmo diante de dificuldades, os professores sempre representaram esperança para o futuro. Elogiou o compromisso do governo municipal com a valorização da educação e destacou o empenho dos professores no exercício da profissão com a dedicação e a excelência. O vereador Marquinson Machado comentou da sua satisfação de participar novamente deste momento em que o Executivo envia à casa projeto de reajuste dos servidores da educação municipal. Esse reajuste é fundamental para manter o poder de compra dos educadores frente à inflação, valorizar o servidor e investir na qualidade da educação. O vereador Joaquim Ribeiro destacou a importância de debater projetos que valorizem os profissionais da educação. Relembrou que, em concordância com o vereador José Antônio, as lutas históricas da categoria. Finalizou declarando seu voto favorável ao projeto, manifestando respeito aos educadores do município. O presidente dá início à votação do projeto de lei número 6 do 13 de março de 2025. Todos os vereadores e vereadoras votaram favoráveis ao projeto com unanimidade. O presidente parabeniza o presidente do sindicato, o ex-secretário Zé Antônio e a atual secretária Maria Prefeito Lúcio pelo diálogo e compromisso com a valorização dos profissionais da educação. Finaliza lembrando que a educação estadual também apresenta deficiências e que os vereadores devem zelar por todos os estudantes do município. Segundo, teve uma discussão, apreciação do projeto de lei
número 8 de março de 2025, dispõe sobre a alteração do regime jurídico de cargos permanente de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, alterando a lei número 1006 de 30/12 de 2022. O presidente franqueou a palavra às comissões. Com a palavra, o vereador Wilson Pableton, que expõe. Após análise técnica jurídica, foi constatado que o projeto encontra-se em conformidade com os preceitos institucionais. No tocante da análise orçamentária, constatou que a proposta é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual, não gerando despesas sem devida previsão orçamentária e mantendo o equilíbrio fiscal do município. Foi destacado ainda que a alteração atende ao que dispõe a Lei Federal número 11.350 de 2006, que regulamenta a atividade ACS e ACE, que permite ente federativo diante da lei local, define o regime jurídico aplicável a esses profissionais. O vereador Paulo César esclareceu que o projeto de lei número 008, com alteração, os contatos deixam de ser temporários e repassam a ter prazo indeterminado. O vereador Michel Breve reforçou a importância do esclarecimento feito pelo vereador Paulo sobre o projeto de lei número 008/2025. Por fim, antecipou seu voto favorável ao projeto. O presidente dá início à votação. Projeto de lei número 08, 18 de março de 2025. Todos os vereadores e vereadoras votaram favoráveis ao projeto por unanimidade. Nas considerações finais, pela ordem, vereador Wilson Pableton enfatizou a relevância do diálogo para avanço nas políticas públicas, demonstrou preocupação com a cheia que afeta as comunidades do município. Informou que está acompanhando junto com a SAMAPA e a Secretaria do levantamento de dados para viabilizar as famílias. Finalizou, desejo uma semana abençoada a todos. O vereador Joaquim Ribeiro ressaltou a produtividade da sessão com a aprovação de diversos projetos de lei que beneficiam diretamente a população de Manicoré, como kit Páscoa e Natal, em homenagem à senhora Raimundo e reajuste salarial dos profissionais da educação. Também mencionou a valorização dos agentes comunitários de saúde e o combate a endemias. Finalizou reafirmando seu compromisso com os projetos que trazem benefício à população. O vereador José Antônio destacou a importância da educação para o desenvolvimento da sociedade e abordou a insatisfação de professores em razão de desconto nos pagamentos efetuados pela Prefeitura. Enfatizou que o governo municipal já demonstrou abertura para tratar o caso. Tanto a Câmara quanto os sindicatos estão comprometidos em buscar uma solução justa. O presidente da Câmara reforçou a fala do vereador José Antônio sobre os descontos nos salários dos professores, destacando a necessidade de tratar o tema com responsabilidade, sensatez e base em informações corretas. Assegurou que o prefeito Lúcio Flávio garante a resolução do problema com tranquilidade. Ressaltou a importância da regularização fundiária para pequenos produtores e moradores locais, criticando a distância das políticas estaduais em relação à realidade municipal. Defendeu o fortalecimento do projeto REUB e direitos à posse legal para os que vivem e produzem na terra. Criticou decisões estaduais tomadas sem diálogo com os municípios, citando a situação de Santo Antônio do Matupi, e alertou sobre o favorecimento de pessoas de fora em detrimento da população local. Convidou vereadores e lideranças para aproveitarem a visita para tratar diretamente com o Estado sobre essa questão. Informou ainda que abril é o mês dos povos indígenas e que 7% da população de Manicoré é indígena. Anunciou programação especial dia 14, 15, 16 e 19 de abril com eventos na aldeia Nossa Senhora de Nazaré. Finalizou comunicando o retorno do prefeito Lúcio ao município nesta semana após a agenda em Manaus e tratamento de saúde. Com a palavra, o vereador Marquison Machado destacou o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ressaltando a importância de apoiar essa causa e oferecer melhor qualidade de vida às pessoas com TEA. Relatou a experiência pessoal de sua família. O presidente parabenizou o vereador Marquison pela lembrança do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Destacou que a Câmara precisa estar sensível a essa e a outras questões sociais. Convidou vereadores para se engajarem em outras pautas importantes, como apoio às famílias dependentes químicos, informando que participa de reunião do Grupo Esperança GEB, realizado toda quarta-feira na paróquia Nossa Senhora de Auxiliadora. O senhor presidente agradece a presença de todos, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, o dia e hora regimental, conforme o regulamento interno da Câmara.
Eu, vereadora Inara Coutinho, lavraria presente ata na sala das sessões da Câmara Municipal de Manicoré, sessão ordinária, plenária, vereador professor Emanuel Colares Duarte, em 1º de abril de 2025. Após a leitura da ata pela vereadora e secretária da mesa, Inara Coutinho, a ata está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam sentados. Os que desaprovarem, levantem-se e justifiquem-se. A ata aprovada. Senhora secretária Inara Coutinho, fazer a leitura dos expedientes recebidos e expedidos por esta casa. Ofícios recebidos da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Convida os vereadores para participarem do primeiro encontro de mulheres empreendedoras em Manicoré, que tem por objetivo promover o momento entre as mulheres para a troca de aprendizado, network, e também promover um encontro para elas divulgarem seu negócio, seja ele grande ou pequeno. Nesse encontro também terá a participação de palestrantes Jeane Dias, do Sebrae, que estará trazendo o tema o desafio de ser mulher mãe empreendedora, a realizar-se dia 8/4/2025 no auditório da Câmara Municipal a partir das 18 horas. Misael Rodrigues de Souza, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Ofício número 01, CD de Sei Manicoré, Abel Costa Campos Neto, conselheiro distritado Paulo Ponta Natal. Ao presidente da Câmara Municipal de Manicoré, convite. Cumprimento cordialmente Vossa Senhoria e temos a honra de convidá-lo para participar de uma importante reunião referente à saúde indígena no município de Manicoré, na aldeia Nossa Senhora de Nazaré, Estrada Boca do Rio. Ofício número 171, de 31/3/2025, a Câmara Municipal de Manicoré. Senhor vereador presidente Wellington Yuri Lelo Reis. Assunto: quanto à indicação número 003 de 2025 e 004/2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, respectivamente, acerca da solicitação de ar-condicionado nas salas de aulas da Escola Municipal Emiliano Lopes, do distrito de Capanãzinho, e solicitação da reforma da Escola Santo Antônio da Barreira do Capanã. Ofício 170, de 31/3/2025, a Câmara Municipal de Manicoré. Excelentíssimo senhor vereador presidente Wellington Yuri Lelo Reis. Assunto: quanto à indicação número 001, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Wilson Pablito Freitas, acerca da criação do Comitê Permanente de Gestão e Desastres Naturais. Ofício 169, 31/3/2025, a Câmara Municipal de Manicoré. Vereador presidente Wellington Yuri Lelo Reis, quanto à indicação número 005 de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Antônio Pinto Gomes, acerca de melhorias na infraestrutura das escolas indígenas do município de Manicoré. Ofício 165, de 27/3/2025, a Câmara Municipal de Manicoré. Excelentíssimo senhor vereador presidente Wellington Yuri Lelo Reis. Assunto: quanto à indicação número 007, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Newton Cabral de Azevedo Neto, acerca de encaminhamento de anteprojeto de lei que autoriza a criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, o curso pré-vestibular e preparatório para ingresso no ensino superior e da outras providências. A Câmara Municipal de Manicoré, ofício número 164, de 27/3/2025, ao senhor vereador presidente da Câmara, Wellington Yuri Lelo Reis. Assunto: quanto à indicação número 004, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Antônio Pinto Gomes,
acerca de solicitação de cumprimento de lei número 925/2018, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e remuneração do Magistério Público de Manicoré. Ofícios expedidos. Ofício número 135 de 2025, Manicoré, 2 de abril de 2025, a senhora Paula Vicuna Moraes de Souza, analista jurídica. Assunto em atenção ao ofício número 234 de 2025, solicitação do local físico para a realização de sessão do Tribunal do Júri. Ofício número 136, a senhora Beatriz Pires, coordenadora de investimento de impacto, Manicoré, 2 de abril de 2025. Assunto em atenção à solicitação do auditório. Ofício número 137, de 2025. Manicoré, 2 de abril de 2025. Ao senhor Antônio Carlos Parente de Souza, presidente da Associação Atininga Mototáxi. Assunto em atenção à solicitação do auditório da Câmara Municipal de Manicoré. Feita a leitura dos ofícios expedidos e recebidos para esta casa, feito para a secretária Inara Coutinho, iremos neste momento pedir à secretária que faça a leitura da pauta da sessão no dia de hoje. Aproveita e diz que também não tem nada nessa mesa da casa. Sem pauta, senhor presidente, e também não há matérias em discussão e nem demais proposições. Neste momento, de acordo com o artigo 69, parágrafo 2º do Regimento Interno da Casa, como não há também nenhum documento, nem projeto de lei, já que não há pauta da sessão, não há nenhuma matéria tramitando nas comissões deste poder, então não foi apresentado nenhum projeto de lei, nenhum requerimento e nem indicação na mesa da Câmara de Vereadores. Neste momento, iremos conceder um tempo de 2 minutos para a inscrição dos senhores e senhoras vereadoras no grande expediente.
Encerrado o tempo para inscrição no grande expediente. Neste momento, iremos para o uso da palavra. No grande expediente foram inscritos os vereadores Joaquim Ribeiro, vereador Toninho da Colônia, vereador Yuri Reis. Neste momento, iremos conceder com um tempo de 25 minutos a palavra ao senhor vereador Toninho da Colônia para uso na tribuna no grande expediente, com um tempo de 25 minutos. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa plenária e as pessoas que nesse momento nos assistem pelas redes sociais, e os vereadores que estão, né, nesse momento aí, nos assistindo também, que estão nesse momento, né, tem muitos colegas vereadores que estavam em Manaus, né, Pablo, participando aí do FECAM, e estão ainda, né, em viagem para chegar até o município de Manicoré. Quero, nessa manhã, usar essa tribuna desta casa para me pronunciar de um assunto muito relevante que estamos atravessando, não é só no município de Manicoré, em toda aqui a calha do nosso Rio Madeira, né? O nosso município vizinho, Maitá, Ariponã, Manicoré, Borba, Nova Olinda, ali próximo também ali a área de Altazes, ali, né? Já aí no médio Rio Amazonas, que temos uma grande relevância, né? Da enchente aqui na calha do Rio Madeira. E nós, como somos aqui já ribeirinho mesmo, né? Aqui da região, conhecemos muito a fundo essas regiões. E os senhores vereadores também já têm conhecimento, os colegas vereadores também viajam para a zona rural, onde tem suas bases políticas, onde tem alguns assuntos a tratar na zona rural de Manicoré. E a gente está vendo, né, pessoal, o estado que chegou, né, a enchente, né? E dizer às pessoas que estão nesse momento nos ouvindo que as águas do Rio Madeira continuam subindo. E é uma preocupação muito grande nossa, porque já estamos, né, chegando aí em meados de abril, né, e sempre nesse período dos anos, as águas já começam, né, a baixar. E, infelizmente, as águas ainda estão subindo no Rio Madeira, né? E você sabe, quando atinge o Rio Madeira, é uma calha de rio todo. E temos também a mostrar a vocês como é que está a situação lá no Alto Rio Madeira, né? Onde é a Cachoeira de Giral e Santo Antônio. Então, essas duas hidrelétricas, na Cachoeira de Giral e Santo Antônio, onde foi instalada a hidrelétrica de Giral e também a hidrelétrica de Santo Antônio. As comportas, pessoal, já estão no nível, no teto máximo, né? Sobre aviso, né? Aquela região toda está em alerta, né? Está em SOS, né? Aquela região toda, tive em contato com alguns amigos meus da Defesa Civil, né? De Humaitá ali, aquela região que nós temos também lá no Humaitá, o nosso amigo lá, o nosso vereador Samuel, que é o presidente da colônia Z31, lá de Humaitá, que também está aposto, né, com a comunidade, com a população toda ali, que também vive naquela região ali, né, da zona rural, e todos os dias eles têm vendo a situação, como estão o nível, né, a régua lá, como é que está o nível da água subindo, para que as pessoas da zona rural fiquem em alerta máxima, né, como nós estamos aqui já no município de Manicoré há vários dias. Temos já 90% da nossa zona rural submersa, né? 90% da área de várzea já está submersa. Temos, eu acho calculadamente, conversando com muitas pessoas, 10% da área, né, de várzea que ainda não está submersa pelas águas do Rio Madeira. Então, é uma situação muito difícil aos nossos irmãos ribeirinhos, a todos que vivem nessa região. Eu queria que colocasse aí, senhor presidente, está aí
Está aí a comporta, né? As comportas da hidrelétrica lá, né? Essa aí é a hidrelétrica de Giral, tá, pessoal? Olha aí a situação que está, né? Todas comportas abertas, tá? Tá aí, ó, todas comportas abertas para que possa controlar o nível da água que está por cima da barragem, né? Olha a altura que está, né? Aí, senhores vereadores, senhora vereadora e pessoas que nos assistem nesse momento, isso tem mais de 30, quase 45 metros, né, o nível que fica lá da água para cima, né? Então você calcula aí, né? Agora, nesse momento, eu acho que não está com os 5 metros, né, de altura lá do nível da água. Então, é uma situação muito desesperadora, né, para as pessoas que moram, né, nessas regiões aí. O que a gente diz, né, fala às pessoas aí, né, que dizem sobre conhecimento dessa região, que realmente, né, a gente tem muito conhecimento, mas tem pessoas lá que estão lá, né, que trabalharam nessas hidrelétricas, né, nessas barragens aí. É uma situação, vereadores e vereadora, e toda a população em geral que nos escuta, nos ouve por esse momento, é muito constrangedora. Vocês já imaginaram que Deus defenda uma barragem dessa venha se romper, né? Que Deus defenda, Senhor Deus, que nunca quero que aconteça isso, e não vai acontecer, mas são as precauções que o homem tem que ter com a natureza, né? Tem que ter com a natureza, né? A previsão era um certo volume de água, e depois você vê aí, né, com essas chuvas que estão sobrecarregando o sul aqui do Amazonas e essa região aí de Rondônia, aqui o estado do Amazonas todo, com mais o volume de água, né, é uma grande preocupação. A gente for analisar bem, a fundos, é uma grande preocupação de todo o povo que vive nessa região, principalmente as pessoas que residem aí no estado, na capital, Porto Velho, aí Rondônia, né, que fica bem próximo a esses locais dessas duas hidrelétricas gigantescas que foram construídas aí no Alto Rio Madeira, né? Então, pessoal, a gente vê cada caso vem se passando o tempo e a gente vai vendo, né? Quando foi feita essa hidrelétrica, eu acho que o governo do estado do Amazonas, né, nós aqui que estamos no estado do Amazonas, era para ter cuidado com isso aí, né? Fazer consultoria, audiência pública nos municípios aqui, Manicoré, Humaitá, Borba, Nova Olinda, Ariponã, para quando chegasse a um nível desse, uma situação dessa agora que está se passando, né? E a gente não tem explicação de ninguém fala nada sobre essa situação. As empresas Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e Camargo Correia, que construíram essas hidrelétricas, eles ficaram com filé, né? Que foi os valores altíssimos a fazer eles ficarem mais bilionários ainda, essas empresas, né? E nós, aqui da região, mais pobre ainda, né? Isso aí foi o impacto que teve na miséria do povo que veio para o Amazonas. Então, o que nós ficamos? Eles ficaram com o filé do café e nós ficamos com a borra aqui no estado do Amazonas, né? Onde temos essas duas hidrelétricas, e isso aí nunca sai da minha cabeça, eu vou continuar repetindo esses 4 anos aqui nessa tribuna, em todos os meios sociais, aonde eu tiver de comunicação, pode ser lá em Brasília, pode ser lá no estado do Amazonas, pode ser aqui em Manicoré, eu vou continuar repetindo as minhas palavras. Eu nunca vou, ninguém nunca vai tentar me seduzir e fazer explicação para mim, dizer que essas duas hidrelétricas foram construídas no Alto Rio Madeira, gerando bilhões de quilowatts de energia e bilhões de dinheiro a essas as empresas que construíram, e a energia e tudinho para o sudeste do país, né? O sudeste do país. Não fica 1 quilowatt dessa energia no estado do Amazonas, né? Não fica 1 quilowatt de energia no estado do Amazonas. Uma riqueza gigantesca dessa, de energia, e nós aqui no estado do Amazonas, comparando aqui a calha do Rio Madeira, Humaitá, Manicoré, Borba, Ariponã, Nova Olinda, pagamos a energia mais cara do mundo, eu acho que aqui da nossa região. As termoelétricas, porque cada vez que o petróleo sobe, a energia sobe também. Aquele negócio de bandeira tarifária, aquilo é só para ludibriar o povo, mas aquilo não tem impacto nenhum nas contas de luz. Porque quando vem um mês mais baixo, vem o outro mais alto, aí já recompensou aquele que foi mais baixo.
Então, eu sempre vou repetir isso, não vai ter ninguém que vai conseguir mudar a minha mente e dizer para mim que isto está certo, que eu acho isso aí 100% errado. Quando foram construídas essas hidrelétricas, pessoal, era para ter feito como lá no Pará, quando construíram a hidrelétrica lá no Pará. Consultar a sociedade e ver o que teria para o Estado de benfeitoria, o que essas hidrelétricas iam trazer de bem para o nosso Estado. Né? Porque o impacto está dentro do Estado do Amazonas. Nós temos que reclamar os nossos direitos. Está aí o impacto, está dentro do Estado do Amazonas. Ao passar de Humaitá, já é Amazonas, então o impacto está dentro do nosso Estado. Quer dizer que o impacto está dentro do nosso Estado e a riqueza toda para o sudeste do país, vendendo essas energias para lá. E nós aqui, passando uma situação dessa que passamos, com a nossa luz para todos, que não tem garantia de nada, que não tem luz para todos, que não tem, até na nossa sede do município também, vocês estão vendo, sábado deu uma saída à noite, quando retornei para minha casa, alguns bairros estavam sem energia em Manicoré. Estavam sem energia em Manicoré, alguns bairros. Isso aí é diariamente. Quando tem num, não tem no outro, tem num, já virou já um caos. Já virou já uma empresa sem respaldo nenhum para operar dentro do estado do Amazonas. Não é só no município de Manicoré, a gente vê, agora mesmo, né, teve agora em Manaus, esse apagão lá em Manaus, né, vários bairros, várias horas, vários dias sem energia, né, quer dizer então que isso aí se torna um caos em toda a região, e até mesmo as empresas que querem se instalar no estado do Amazonas ficam com um pé na frente e outro atrás. Né? Por quê? Não temos uma energia de qualidade, não é em Manicoré, no estado todo, virou um caos o estado todo. Hoje eu estava vendo uma entrevista do Serafim Correia, né, dizendo sobre a Zona Franca, né, que vai ter um grande impacto de bem para nós, né, pelo subsídio dos impostos, né, que vai ter, e a Zona Franca pode dar uma alavancada nisso aí, na área de emprego, na sede do nosso estado, né, em Manaus, na Zona Franca, só que aí ele disse... Mas como é que essas empresas vão vir para o Amazonas? Como que elas vão vir se a nossa energia aqui é de péssima qualidade para atender essas empresas, né? Então está aí, pessoal, é uma situação muito caótica, né, que está passando hoje, né, o nosso estado nessa situação de energia, e aí vem mais esse impacto ambiental aqui, que são as águas subindo, e nós aqui, né, nessa situação. Então, isso aí sempre vou dizer, vou falar, porque é muito próximo, pessoal. A população, o Brasil não tem conhecimento disso, mas o nosso estado tem, e nós estamos aqui reivindicando, e nós somos moradores do Amazonas, nós somos filho nato amazonense, então nós vamos reclamar os nossos direitos. Pode ser aqui na Câmara de Manicoré, pode ter poucas pessoas aqui, mas eu tenho certeza que os que estão nas redes sociais, nos ouvindo nesse momento, vão passar essa mensagem, vão transmitir a outro, e nós vamos continuar repetindo, porque nós somos pequenos aqui, mas depois nós possamos se tornar grande em outras esferas, em outras comunicações, e transmitindo a nossa mensagem ao povo, transmitindo a nossa boa vontade de fazer e falar a favor do nosso povo de Manicoré e do nosso povo do estado do Amazonas, que tanto sofre, os nossos irmãos aí que tanto sofrem com a energia e com a carestia da energia. Quantas pessoas procuram o vereador no dia a dia com as contas de luz absurdas que não tem condições de pagar? E a energia de péssima qualidade e as contas, um estrondo de valores altos. Então, quer dizer, nós não temos que pensar só em nós, vamos pensar nesse povo que não tem condições, que tem situação precária, e as contas de luz continuam aumentando e a energia continua baixando a qualidade. Então, isso aí vai ser a nossa voz, nós vamos continuar falando sobre essa situação, e essa situação parte da onde? Lá de cima, da onde comecei meu pronunciamento, das hidrelétricas, que teriam que ter respeito com o nosso estado do Amazonas. A primeira linha de energia era para vir para o estado do Amazonas, que hoje nós íamos pagando uma tarifa baixíssima nessas residências de Manicoré, e as poucas empresas que tem aqui no nosso município, e hoje não temos isso. Era isso que era para eles terem feito, quando construíram essa hidrelétrica, ter respeito com o estado do Amazonas. Vamos mandar um linhão, primeiro lá para o Rio Madeira,
para aqueles pobres coitados lá que vão ficar com o impacto ambiental dessa hidrelétrica. E não veio 1 quilowatt dessa energia para o nosso estado do Amazonas, principalmente para nós aqui que residimos às margens do Rio Madeira. Isso é um desrespeito à sociedade amazonense, é um desrespeito aos povos que vivem nas margens desse rio, senhor presidente, senhores vereadores. Nós temos que se manifestar sobre isso e procurar nossos direitos dessas balsas da soja que passam pelo Rio Madeira, fazendo transtorno nas casas, batendo em flutuante, indo barco para o fundo, batendo em portos e portos da nossa cidade, só trazendo transtorno para nós e riqueza nenhuma para o povo dessa região. Isso aí nós vamos se mobilizar, senhor presidente, para isso. Esta casa tem que fazer o nosso pronunciamento, fazer o nosso requerimento, protestando contra isso. É pouco, nós somos pequenos, mas vamos se tornar grande, falando, e alguém vai escutar a nossa voz nesse país, para que a gente tenha algumas condições. Quando nossos deputados federais, nossos senadores vierem aqui, vamos se manifestar com eles sobre essa situação do que está acontecendo no estado do Amazonas. Nós ficando com todos esses impactos, toda essa negligência dessas empresas, e não temos nada, a população pagando um absurdo de energia que ninguém consegue pagar. Eu posso, o senhor pode, e outros podem. E os que não podem, vamos pensar naqueles que não podem pagar, naqueles que nos procuram no dia a dia nas nossas casas, para que a gente possa inteirar, não pagar, mas inteirar uma conta de luz para uma pessoa de bem, um pai de família que quer também ter uma luz dentro da casa dele, que é um direito dele a ter, enquanto com essas hidrelétricas nós podíamos ter uma energia quase subsidiada. Vamos construir as hidrelétricas e vamos subsidiar a energia lá da calha do Rio Madeira, para aquele povo lá seja beneficiado, porque eles não vão ganhar nada. O que eles vão ganhar dessa hidrelétrica é isso aí que nós estamos ganhando agora, esses impactos ambientais. Então essa vai ser a nossa voz nesses 4 anos. Vamos lutar, e quando os nossos deputados federais chegarem aqui em Manicoré, os nossos senadores, o governador chegar, eu quero permissão do senhor, quando nós estivermos juntos, para que eu faça um pronunciamento e cobre das nossas autoridades, lá na terceira esfera, em Brasília, sobre essa situação do que ocorreu aqui no Rio Madeira, do que está acontecendo e do futuro, o que pode acontecer de pior ainda. Essa aí será a minha voz em prol dessa situação, e sempre vou falar. Eu vou ser repetitivo? Você, sim, repetitivo, vai falar em prol da sociedade e do meu povo, isso não só de Manicoré, toda a calha do Rio Madeira, que merece ser favorecida com essa energia, que vai tudo para o sudeste do país, e nem 1 quilowatt para a nossa região. É o que eu tinha de falar nessa manhã. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado saúde para estar aqui. Eu passei a semana toda pensando nesse pronunciamento de hoje e falar ao povo que continuaremos falando em prol da sociedade. Meu bom dia e muito obrigado. Neste momento, dando continuidade ao grande expediente, iremos conceder ao vereador Joaquim Ribeiro a sua fala no grande expediente na tribuna deste Poder Legislativo, com um tempo de 25 minutos. Com as bênçãos e proteção de Deus, queremos saudar o senhor presidente, saudar os nobres vereadores, senhora vereadora, saudar as pessoas que nos acompanham na galeria, saudar os nossos irmãos que nos acompanham através dos meios de comunicação, E para nós, sempre um prazer, estamos aqui, levando a informação e sendo a voz e sendo a fala da nossa população. Eu trago aqui, hoje, 2 assuntos muito preocupantes, senhor presidente, que vem acontecendo nesses últimos dias no nosso município. Primeiro, é sobre a falta constante de energia elétrica naqueles moradores de Democracia até Capanazinho. E hoje, pela parte da manhã, conversamos com o gerente, doutor Marcos, que sempre gentilmente nos atende, e nos informou que realmente o problema é mais sério do que se possa imaginar. Antes, era apenas algumas chaves, devido ao temporal que caía durante todo o linhão. E, nesse momento, estão aguardando, vereador Toninho, uma equipe de técnicos que está se deslocando
do Estado, de Manaus, da Central, que ainda não tem dia, não tem hora ainda marcado, para chegar até aqui para ver realmente a situação. Tudo indica a situação no cabo subaquático, que me traz aqui a recordação, em 2021, 2021, acredito que foi isso, aquele cabo ele foi cortado, e aí nós tivemos que acionar várias lideranças daquela região para usar a tribuna dessa casa aqui, para que pudesse ser agilizado, como também tivemos apoio dos deputados, né, em Manaus, do governador, o prefeito do Sul Flávio esteve lá. Então, houve uma força-tarefa para que esse cabo subaquático viesse a ser normalmente religado. Mas deixaram bem claro que naquele momento estava apenas sendo uma fase e provisoriamente. Esse provisório que hoje está trazendo problemas seríssimos para aqueles moradores da área de Democracia até Capanãzinho. Estão voltando novamente, vereador Toninho, a salgar o peixe. Antes, estavam guardando o peixe na geladeira, no freezer, comprando. Estão preocupados que vão voltar novamente a bater roupa na beira do rio, que já estavam usando a sua máquina de lavar. Então, isso é preocupante. O discurso do vereador Toninho aqui foi brilhante, quando trouxe essa preocupação, né, da questão da falta de energia. E aqui, mais uma vez, trazemos aqui a nossa preocupação, que tome providência imediata de solucionar o problema de energia elétrica na parte daquele povo de Democracia até Capanãzinho, que não estão cansados do sofrimento. Mas para isso, senhores vereadores, senhor presidente, nós precisamos, mais uma vez, nos mobilizarmos aqui, junto. Com certeza, o prefeito Lúcio Flávio já está ciente disso, está tomando todas as providências, com nossos deputados, estadual, federal, nosso governador, para que seja de imediato resolvido o problema daquele povo ali. Vamos torcer para que isso aconteça. A equipe aqui da Amazonas Energia é muito reduzida, estão também fazendo de tudo para que isso possa ser resolvido. Já não bastasse, outro assunto também que a gente traz aqui, inclusive a gente vem debatendo nesta casa semana que passou, que o vereador Toninho também já trouxe, é a cheia do Rio Madeira. Está preocupante, e a equipe da Defesa Civil, do município, como também do Estado, que estão monitorando, o comitê gestor da cheia, no qual eu faço parte, juntamente com o vereador Pabito, nós temos aí acompanhado diariamente a situação, e já é preocupante. Segundo o levantamento nosso do comitê, mais de 2.000 famílias, vereador Pabito, já está realmente sofrendo. E várias famílias também, vocês podem ver na imagem aí, ó, essa é uma balsa, as poucas balsas de garimpo que sobrou, impressionante isso, daquela explosão de balsa. Essa é uma balsa de garimpo que o morador mostra para a gente. Ele teve que encostar do lado da casa dele, da residência. A residência dele tem mais ou menos 1,5 metro de altura. Aí a água já invadiu a residência dele, e o pouco equipamento que ele tem está dentro da balsa de garimpo, que ainda sobrou para ele. Esse aí é um dos moradores, entre vários que estão nessa situação. E ontem mesmo, o prefeito do Sul Flávio, presidente, já acionou toda a equipe, à tarde, chegou ontem, veio para Manicoré para resolver, mesmo em tratamento de saúde, teve que cancelar o trabalho de saúde para vir aqui, acionou toda a equipe do comitê gestor e já deu o comando para que fosse feito o plano de ação de imediato, para que ainda esta semana essa equipe já se desloque, já mais tarde da próxima semana, até a comunidade rural, para dar essa ajuda humanitária, para possa confortar aí o coração dessas pessoas que já sente aí o abalo,
da enchente do Rio Madeira. São coisas que acontecem, né, essas precipitações hídricas, né? Claro, como falou o vereador Toninho, além dessa questão dessa represa de Humaitá, de Porto Velho, que é uma consequência, mas como também a situação do clima, que muda, né? E aí tem assoreamento do Rio Madeira, tem todas as situações que justamente quem sofre mais com isso é os ribeirinhos, que sobrevivem da pesca, da produção, da sua criação, e quem sofre mais ainda são aqueles que estão na área de várzea, né, que sofrem com essas situações. E não resta dúvida que nós estamos aqui diariamente atentos para que nós possamos, de uma forma dentro das nossas possibilidades, tanto o legislativo quanto o executivo, dentro das nossas possibilidades, podamos levar essa ajuda de imediata àquela população que tanto precisa, a população que está aí nesse momento, precisando desta ajuda. Já está mais de 36 escolas da zona rural, vereador Pablo, já suspenderam suas aulas, devido aos alunos não puderem se deslocar, né? Muitas aulas, as escolas já estão no fundo, e aí vão usar aquele processo da aula remota para que os alunos eles não podem ficar sem estudar, não podem perder o seu ano letivo. E aí, o Executivo, a Secretaria de Educação, que tem na frente a professora Maria, grande competência, com toda a sua equipe, tomar essas providências de imediato, né, para que os alunos ficassem sem aula e tivessem as aulas remotas na sua própria residência, não resta dúvida. Como também temos aqui mais de 2.000 famílias que já estão sofrendo, né, com a questão da enchente, várias famílias já estão desalojadas, desabrigadas, muitos aí, para quem tem sua balsa, para quem tem a sua família, estão saindo para ir para as famílias para terra firme, quem tem a balsa fica lá mesmo, porque não pode deixar a casa só, porque senão vai lá os vandalismos. Então, tem toda essa situação que tem que ser vista com todo carinho, e nós estamos sempre aqui atentos para ajudar essas comunidades que tanto precisam. Então, esse é o nosso tema de hoje, e nós vamos estar sempre atentos, que Deus possa abençoar a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Neste momento, peço à vereadora Inara que assuma os trabalhos desta casa, para que eu possa usar a tribuna deste poder com um tempo de 25 minutos. Assumo os trabalhos dessa mesa para que o presidente possa fazer seu discurso. Comunicar também à população que temos 3 vereadores participando da sessão de forma online: vereador Michel Davi Pinto Breves, vereador José Antônio Pinto Gomes e vereador Etielson. Já estou assinando. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Bom dia ao público presente que nos acompanha através das redes sociais, pessoas que nos acompanham na galeria desta casa. Queria que, neste momento também, ser solidário à fala dos vereadores que usaram a tribuna, vereador Joaquim Ribeiro, vereador Toninho da Colônia. Aproveitando a fala de Vossa Excelência, eu queria aqui apresentar o requerimento verbal e conjunto. Os requerimentos que vou apresentar aqui serão verbais e será em conjunto, com a assinatura de todos os vereadores desta casa. Primeiro, é sobre a operadora Claro, que está há 30 dias sem sinal, sem fornecimento de serviço da Claro no município de Manicoré.
os usuários pagam pelo serviço, isso mensalmente, e a Claro está 30 dias sem operar no município de Manicoré. A gente vai fazer um requerimento verbal para ser apresentado, assinado por todos os vereadores, para informação e providências para o retorno do serviço da Claro e os prejuízos acarretados para a população do município de Manicoré. Segundo requerimento verbal e conjunto também, será feito ao DENIT, ao senhor e doutor Orlando Machado, superintendente do DENIT, para que também busque informação e providências urgentíssimas para a situação complicada em trecho da 230 do quilômetro da Transamazônica que liga a Santo Antônio do Matupi. Queria aqui externar aos senhores vereadores o preço da gasolina lá, está aí pelas imagens, como é que está a situação de Santo Antônio do Matupi. A imagem de balsas improvisadas, do perigo, do risco que está, o isolamento daquela região, uma região que produz muito, que ajuda o Estado na situação da produção e está nessa situação complicada. Então, a gente quer aqui encaminhar um requerimento conjunto, assinado por todos os vereadores, ao senhor Orlando Machado, para que busque solução imediata. O preço do combustível, por essa situação, está R$ 14,00. R$ 14,00 é o preço do litro de combustível no Santo Antônio do Matupi. E a gente queria aqui fazer esse requerimento verbal e conjunto, porque esse trecho sempre alaga. Eu acho que tem que ser visto isso no requerimento colocado. Esse problema é um problema que todos os anos acontece, é previsível, como sempre falo, não é todo mês, é previsível e tem o tempo previsto. E identificar o trecho crítico em que alaga todos os anos e que sejam providenciadas atitudes antecipadamente, que seja proativo o DENIT, que saiba que aquele trecho vai se alagar todos os anos e é previsível e que tenha uma atitude proativa, que haja antes que aconteça o pior. E hoje, no Santo Antônio do Matupi está isolado, o preço do combustível do litro de gasolina é R$ 14,00. Com isso, impacta também no comércio, e aquela região é uma região produtiva, importante para o nosso estado, importante para o município de Manicoré, e que hoje está isolada, isolando também o município de Apuí. Então, a gente queria fazer um requerimento conjunto, verbal, assinado por todos os vereadores. O outro requerimento verbal também, e conjunto, é encaminhado à Defesa Civil do Estado. A gente sabe que o prefeito Lúcio Flávio, eu estive com ele, com o coronel, responsável pela Defesa Civil do Estado, mas é importante que esta casa também faça seu requerimento verbal, anexado ao requerimento verbal, escrito, feito também pelo prefeito Lúcio Flávio, que já tem aqui nesta casa o vereador Wilson Páblito e o vereador Joaquim Ribeiro, que fazem parte dessa comissão da enchente, e a boa ideia também do vereador Wilson Páblito, que essas providências e essa comissão ela seja permanente, porque a cheia e a estiagem ela é permanente, é todos os anos, e nós temos que ter atitude proativa nessa questão. Já conclamo isso, a gente fala sempre, a cheia no Madeira, ela é previsível, ela acontece todos os anos, um ano mais, um menos. Então, nós temos que ter o pensamento proativo, planejar isso, ver os trechos críticos, ver as comunidades que são afetadas diretamente, logo nos primeiros meses da cheia. É importante identificar isso. Não precisa necessariamente deixar chegar a cheia para correr atrás do prejuízo. Tem que, primeiramente, identificar isso, se é proativo, antes que aconteça o pior. Então, isso é milenar. A cheia do Madeira, ela é milenar. Milenar. Porém, pior ainda,
a estiagem ela veio mais agressiva. Então, nós temos que nos adaptarmos ao tempo. O tempo é novo, o tempo da estiagem é novo, mas o tempo da cheia é milenar, sempre acontece isso na nossa região. Então, não tem como nós estarmos correndo atrás, sempre correndo atrás das situações. Nós temos que estar à frente dessa situação. Queria também fazer um requerimento conjunto assinado por todos os vereadores, para que nós possamos, a gente sabe da providência que tem o prefeito, a gente sabe disso, que o prefeito tem as providências para ser tomadas, chegou ontem na cidade, a gente sabe disso, mas nós precisamos, vereador, a Câmara de Vereadores, fazer o requerimento verbal para que o prefeito também identifique, através da Secretaria de Infraestrutura, que vai cópia para lá, e através da Secretaria de Produção, para que identifique as vicinais do município de Manicoré, aonde também estão na situação idêntica a Santo Antônio do Matupi, que tem pontes que estão com difícil acesso, que estão sendo improvisados balsas para travessia, tem trechos que estão com dificuldade de passagem, como é o caso do Monte Santo, como é o caso de Inajá, como é o caso ali da estrada do Igarapezinho. Queria também reforçar isso. Por que esta casa precisa fazer requerimento e encaminhar ao prefeito? Porque na atitude, na ação do prefeito, precisa da homologação do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para dar legalidade aos gastos e aos custos ao que o prefeito vai fazer nas suas ações. Nós legalizamos a ação do Executivo, por isso que nós precisamos fazer esse requerimento conjunto de todos os vereadores, para que seja verificado. E volto a dizer novamente, a gente tem que ser enfático nisso, sempre acontece no inverno, é importante a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Produção identificar os trechos críticos onde alaga, onde tem a passagem de água, onde precisa fazer um bueiro, onde precisa fazer uma ponte, onde precisa levantar a cabeceira das pontes, onde precisa levantar o trecho, o grade das estradas. Então, sabe-se onde é o trecho mais baixo, é o que acontece no Santo Antônio do Matupi, sabe-se qual é o trecho mais baixo, precisa levar isso. Então, essas alternativas, ela tem que ser trabalhada, e volto a repetir, a atitude do vereador Wilson Pablito é importante, que isso seja feito permanente, para que chegue, no momento em que chegar a grande cheia, ou a grande estiagem, nós tenhamos à frente da problemática. Então, eu queria aqui reforçar o requerimento verbal escrito, neste caso vai ser escrito porque vai ser assinado por todos os vereadores, para Oi, pelo péssimo serviço apresentado e pago pela população e que não chega, está 30 dias sem serviço no município de Manicoré, ou desculpa, da Claro. Para o DENIT, na questão do Santo Antônio do Matupi, que está sofrendo muito com essa cheia, onde o preço da gasolina chegou a R$14, nesse momento é R$14 o preço da gasolina, do litro. Da Defesa Civil para o Estado, na questão dos ribeirinhos, a gente sabe que o prefeito tem a sua atitude, está tomando providência, mas é importante que essa casa também se manifeste. E também o requerimento verbal escrito, aliás, também, à Prefeitura de Manicoré, para que isso dê respaldo, legalize a ação que o prefeito vai tomar na questão das passagens difíceis, que está o Monte Santo, vicinal do Monte Santo, a questão do Inajá e também do Igarapezinho. Então, esses trechos aí, aonde o prefeito vai fazer ação, precisa da legalidade, do apoio do Poder Legislativo para que as coisas aconteçam. E o Poder Legislativo vai estar junto com o Poder Executivo para que nós possamos diminuir a dificuldade da população de Manicoré. Isso aqui o que eu citei dos artigos, é baseado no artigo 112 e 113, parágrafo 1º do regimento interno desta casa. É o que baliza, o que dá respaldo e procedimento importante para que nós possamos encaminhar esse requerimento para a tomada de providência. Mudando de assunto, nós tivemos na sexta-feira, em nome do Poder Legislativo, lá na comunidade Boca do Rio, comunidade Nazaré, numa reunião com a equipe de saúde do município de Manicoré. A gente sabe que o sistema
de saúde do município de Manicoré ele é muito bom, muito bom. O sistema ele funciona muito bem, o sistema de saúde é importante, ele funciona muito bem. A gente queria aqui dizer, lá foi planejado, senhores vereadores, a saúde indígena no município de Manicoré. A gente sabe, vou sempre repetir isso, falei isso na reunião lá, 60% do recurso é federal, do orçamento, 23% é do Estado e 17% é do município. Então a gente vê que a saúde indígena está muito longe do recurso que recebe na prática e na solução para os nossos povos indígenas. Muito deficitário. A gente vê isso. A diferença da saúde do município para a saúde federal, no caso, a saúde indígena. É uma disparidade muito grande. Então, naquele momento, nós pedimos, primeiramente, a unificação dos povos indígenas, a unificação para que eles possam se organizar, ter mais força para cobrar. A gente sabe que há um esforço do município muito grande para que a saúde indígena aconteça a contento. A gente sabe da rede de saúde que tem no município de Manicoré, que ela é muito boa, e que isso ajuda também na questão indígena. Porém, deixar claro isso, a saúde indígena no município de Manicoré, no polo de Ponta Natal, quem construiu, ajudar a construir aquele polo ainda foi o ex-prefeito Nena, o ex-prefeito Manuel de Oliveira Galdino, e o polo de Jauari também. E você vê dois polos em que precisa investimento, e nós estivemos falando com o prefeito Lúcio Flávio, que vai fazer investimento na saúde no polo de Ponta Natal, que a gente vê caindo aos pedaços o polo de saúde indígena do Ponta Natal, precário a saúde, e que recebe 60% do recurso federal. 60% do recurso no país é federal, mas parece que o governo, vou criticar isso sempre, não vou criticar quem está no poder, mas sempre a instituição, parece que o governo federal está bilhões de distância dos municípios, que não consegue visualizar isso. A gente vê o governo do estado bilhões de distância dos municípios do estado do Amazonas, que não consegue identificar isso, mesmo tendo uma receita de 23%, e o município, a exemplo de Manicoré, que trabalha com 17% de recurso, é o que demanda a maior carga. Por isso que a gente tem também, a gente vê o prefeito Lúcio Flávio sempre frisar que é municipalista, nós vamos na mesma linha, porque os municípios brasileiros é onde estão a maioria da população, onde vive a maioria da população. Então a gente vai estar sempre falando nisso, sabe da dificuldade que tem os municípios, mas a gente sabe também que os municípios, cada recurso, mesmo pequeno, tem que ser otimizado, e é isso que a gente sente e vê na dificuldade, mesmo com dificuldade, o prefeito Lúcio Flávio buscando os avanços no município de Manicoré. Queria aqui também agradecer aos vereadores que estão em Manaus, que estão participando do FECLAN. O FECLAN é o encontro de todos os vereadores do estado do Amazonas. Isso é oficializado, bancado e ajudado pelo governo do estado e também mais ainda pelo deputado Roberto Cidade. É uma atividade específica do Poder Legislativo do Estado, da Assembleia Legislativa. A gente queria aqui parabenizar o deputado Roberto Cidade pela brilhante iniciativa de levar os vereadores a Manaus para participar de encontro, de oficinas, de capacitação, para que leve informação, para que possa interagir com os demais vereadores do nosso Estado. Então, a atitude do deputado Roberto Cidade é uma atitude importante. É um jovem que sempre admira o deputado Roberto Cidade, mas tem uma visão muito distante, muito longe, está à frente de muita coisa e tem colocado a Assembleia Legislativa como protagonista desse grande encontro que é o FECLAN. Foi criado pelo deputado Roberto Cidade, deu oportunidade de vereadores irem a Manaus. Esta casa ajudou os vereadores a chegarem a Manaus, a maioria deles, para que eles pudessem participar de capacitação, trazer informações, interagir com os outros municípios. Então, a gente queria aqui salientar isso. Hoje, a sessão ela está com número de vereadores reduzido porque estão em atividade parlamentar em Manaus, inclusive na participação do FECLAN, que é importante pelo conhecimento, pelas oficinas
pela capacitação e pelas informações e pela interação que eles têm com os outros municípios do estado do Amazonas. Queria aqui propor também, diante disso, o vereador Joaquim Ribeiro, queria aqui falar especificamente Vossa Excelência, a gente tem que pensar aqui nesta casa, já que inevitavelmente a gente vai estar e isso é fato, nós vamos estar na presidência por 2 anos, e no futuro vai estar também parceiros que são nossos, que vai estar no comando desse poder, futuramente, isso é elementar. Então, o que a gente queria aqui, antecipar logo, falar uma prévia disso. Nós poderíamos muito bem utilizar a estrutura do Poder Legislativo para que nós possamos trazer, vereador, no futuro, todos os presidentes de todas as comunidades rurais do município de Manicoré e também dos bairros, para nós temos o espaço, que é o auditório, podemos disponibilizar o recurso para isso, para que nós possamos trazer temas importantes de capacitação das lideranças do interior. Especificamente, se nós trouxermos um de cada comunidade, nós temos aí um público de quase aproximadamente 300 pessoas, juntando com o bairro de Manicoré, e que nós podemos patrocinar, o poder pode patrocinar esse encontro de capacitação, onde secretarias, onde órgão do Estado, órgão federal possa auxiliar nas informações e na dificuldade que esses presidentes de associação, presidentes de comunidades têm a título de informação, a título de capacitação. A gente sempre fala com o vereador Joaquim, me referi ao vereador Joaquim. Por quê? Porque o vereador Joaquim defende uma bandeira importante, que é da regularização das associações do interior, para que possam buscar recursos para que elas possam dar com as próprias pernas. Porém, tem as dificuldades nas informações, tem as dificuldades também na questão dos cursos, da capacitação, e que este poder, junto com o poder executivo, em parceria, nós podemos trazer, vereador Wilson Páblito, para dentro do nosso âmbito municipal. No caso aqui nós temos uma estrutura, nós temos recursos que nós podemos disponibilizar para trazer esses atores, que são os presidentes de comunidade rurais, inclusive de Santo Antônio do Matupi, para que nós possamos fazer um encontro e partilha de informação também, porque cada comunidade tem sua peculiaridade. E nesse momento da estiagem e da cheia, nós podemos trazer informação onde pode congregar, fazer um congresso grande aqui do encontro neste ambiente que é o Poder Legislativo. Concedo uma parte, vereador. Concedo a parte, vereador Joaquim Ribeiro. Primeiramente, quero lhe parabenizar, Vossa Excelência, quando você traz, nesse momento, esse tema importantíssimo, em relação em trazer aqui a liderança, né, para dentro da nossa casa, que é a Casa do Povo, de abrir esse diálogo de debate. A gente tem defendido aqui, eu sempre digo, quando eu vou nas comunidades, se as comunidades não se organizarem com suas instituições juridicamente corretas, para saber reivindicar, vão ficar a mercê. Agora há pouco eu estava falando com a liderança aqui de democracia, como a própria Água Azul e do Capanãzinho, que a gente precisa estar unido, né? Nós temos uma potência lá na democracia, que é a CAAD, que é a Central das Associações. Essa casa está aberta para quem venha debater ou qual a necessidade. No Capanãzinho está se formalizando lá a ANAC, que é a associação toda daquela área de Nova Aliança. Como também ali a Água Azul, como também a Boa Esperança, que tem uma associação alicerçada. Estou falando da parte de cima que tem coisa, mas tem toda a parte de baixo, como daqui da zona urbana, né, das vicinais, da parte de baixo do município, os rios de Manicoré, para que nós possamos trazer esse grande debate, o que realmente possamos fazer juntos com a população para resolver os problemas. Isso que é importante. Parabéns, Vossa Excelência, trazer, estamos aqui à sua disposição. Então, nesse contexto, nessa narrativa, a gente é possível fazer isso, é só nós nos organizarmos aqui, porque é um conjunto, não é uma matéria do vereador Yuri Reis, é uma matéria do Poder Legislativo. Nós podemos conversar isso com o prefeito. Claro que a responsabilidade maior seria do Poder Legislativo, em parceria com o Poder Executivo, em que a gente vê que tem trechos de luz para todo e que tem a maioria das comunidades.
que é a mesma dificuldade. Tem trecho do interior que tem de difícil acesso, que é a abertura de ramal, de pequenos ramais. Tem situações de Santo Antônio do Mato Tupi que, mesmo distante, tem a mesma problemática também, mas que nós possamos identificar esse tipo de problema e que nós possamos ajudar nesse processo em que os comunitários, os presidentes de comunidade, tenham esse acesso dessas informações patrocinada pelo Poder Legislativo em parceria com o Poder Executivo. Então, uma proposta importante, interessante. Nós temos nosso auditório, nós temos, podemos disponibilizar recursos para isso, nós temos as pessoas, os assessores dos vereadores, os vereadores que estão disponíveis a isso, porque vereador Joaquim, Pablito, Toninho da Colônia, Dídimo Soares e Nara. Dentro de cada comunidade tem presidente e moradores identificados com cada vereador, e que isso é importante, porque nós podemos ajudar nessa identificação dessa liderança, para que nós possamos, diante disso, buscar informação, ser sempre proativo nas nossas ações, para que nós possamos trazer esses comunitários, pelo menos uma vez ao ano, aqui em Manicoré, no auditório da Câmara, fazer um encontro, um congresso. Num dia, nós podemos fazer isso e colher informação, interagir com ele e buscar a solução conjunta. Então, seria isso aqui. A gente quer agradecer todo o vereador, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, ser solidário a Santo Antônio do Mato Tupi, pela dificuldade que está atravessando, ser solidário à região ribeirinha, pela dificuldade que está passando, como bem falou aqui o vereador Toninho da Colônia, o vereador Joaquim Ribeiro. A gente cita aqui que o vereador Joaquim Ribeiro e o vereador Wilson Pablo são os membros desta casa no comitê gestor da cheia, e que ela seja permanente, como bem falou o vereador Wilson Pablo, e não temporária. E também ser solidário à população de Manicoré, que também está sendo afetada pelo serviço de interrupção do sistema da Claro. Isso é ruim, dificulta a economia, dificulta o acesso das informações e o direito do cidadão. E também finalizando, falar sobre também os nossos requerimentos verbais, aliás, escritos, e que seja conjunto com todos os vereadores, as instituições DENIT e também a Defesa Civil do Estado. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Neste momento, retorno os trabalhos ao presidente desta casa, vereador Yuri Reis. Neste momento, iremos para a votação dos requerimentos. Nós apresentamos 4 requerimentos. Requerimento escrito com base no artigo 112, 113, inciso 1º do Regimento desta Casa, que pede à operadora Claro uma explicação, uma solução pela interrupção do serviço há mais de 30 dias. Também ao DENIT, solução imediata na questão do Santo Antônio do Mato Tupi, na BR-230, onde está de difícil acesso, tem um custo muito grande, afetando toda a população, o comércio e também toda a estrutura de ida e vida do cidadão. O outro requerimento é requerimento para a Defesa Civil do Estado, é o Coronel Máximo, para a questão do Ribeirinha, já que o prefeito Lúcio Flávio também está junto, já tem providências tomadas, nós estivemos junto lá na Defesa Civil do Estado, mas precisa esta casa se posicionar quanto a isso. Todos os requerimentos são escritos e são conjuntos, que seja colocado e assinado por todos os vereadores. E também requerimento conjunto, claro, isso aí é para legalizar as ações que o prefeito Lúcio Flávio vai tomar, de trechos do ramal do Inajá e outras vicinais, trecho também da estrada do Monte Santo e trecho também
da estrada do Igarapezinho, onde está sendo interrompido e às vezes o acesso está sendo dificultado. Inclusive, no Monte Santo tem imagem que foi improvisada uma balsa para a travessia das pessoas. Então, a gente vê isso para dar um respaldo, que isso vai ser encaminhado cópia também à Secretaria de Infraestrutura e à Secretaria de Produção do município de Manicoré. Os requerimentos são colocados em votação. Os vereadores que aprovarem, permaneçam sentados. Os que desaprovarem, levantem-se e justifiquem-se. Requerimentos aprovados. Neste momento, com base no artigo 70 do Regimento da Casa, a gente passa para a ordem do dia, com um tempo de 60 minutos. Como já foi dito pela vereadora secretária dessa casa, da mesa diretora, que não há nenhuma matéria na pauta, até porque não tem nenhuma matéria também tramitando nas comissões deste poder. Então, neste momento, a gente abre para os senhores vereadores, passamos às considerações finais, com um tempo de 45 minutos e um tempo de 2 minutos para a inscrição dos senhores e senhoras vereadores nas considerações finais.
foi hoje, ele está respirando, eu acho que ele pegou aqueles peixes lá com os caras, né? Já é nada. Neste momento, iremos abrir as considerações finais com tempo de 45 minutos. Iremos conceder a fala ao senhor vereador Toninho da Colônia, com tempo de 7 minutos. Bom dia, mais uma vez, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos ouvem, né, e vê pelas redes sociais. Queria só reforçar aqui, vereador Pablo, pela atitude, né, criada aí, né, para a gente se movimentar sobre a situação dessas comissões permanentes, da chuva, né, da estiagem do rio, né, as situações que ocorrem não só dentro do município de Manicoré, né, em todas as regiões, né, para precauver, né, porque criar as comissões naquele período não, como o senhor aí, né, vereador, parabéns aí pela sua atitude, de já ficar permanente, né, qualquer situação que ocorra, já tem aquela comissão ali, para que a gente possa, né, dar suporte ao nosso povo de Manicoré. E ser solidário também, senhor presidente, com o pessoal lá do 180, o senhor foi muito feliz nas suas colocações, no seu pronunciamento, em falar sobre a situação lá de Santo Antônio do Matupi, o povo que nos ouve, que nos vê nesse momento também, o povo aí, nós estamos aqui atentos, fazer alguma coisa por vocês, é o que queremos fazer e vamos fazer, né, com a ajuda do nosso Poder Executivo, né, o prefeito já está no município de Manicoré, o nosso presidente da Câmara, eu acho que vai se reunir com ele esses dias para tratar desses assuntos aí, né, presidente, para que a gente possa ver algumas soluções para Santo Antônio do Matupi, também onde ocorre, vereador Pablo, todas a enchente que tem, toda essa situação de chuva lá, todos os anos, também, senhor presidente, para levar essas comissões para que Santo Antônio do Matupi seja atendido por isso aí, né, senhor presidente, porque são todas as situações que ocorrem, e Santo Antônio do Matupi, pessoal, nós temos que ver aqui nessa casa, que é Manicoré, faz parte do nosso município, fica distante aqui da sede, fica, é como no estado, os municípios que ficam distantes do estado, mas tem que ser assistido também, os nossos irmãos lá precisam dessas situações, e o senhor, presidente, foi muito feliz em suas colocações de dizer sobre o preço, os valores da mercadoria, o senhor falou só do petróleo, que está um absurdo, né, em R$14 o litro. E o senhor já imaginou as outras coisas que tem, os outros alimentos que para chegar ao Santo Antônio do Matupi também tem as grandes dificuldades. Então nós temos que pensar nisso também. O senhor imaginou como é que não está a carestia lá de outros produtos industrializados que tem que chegar até aquela sede lá, né, até aquele distrito de Manicoré. Então vamos ver essa situação também, vamos pensar nisso aí, né? Essa situação dessas estradas vicinais, dessas pontes, né? Você não vê aqui nas nossas duas pontes, aqui no nosso ramal também, né? Não estão funcionando, porque já vieram abaixo as duas pontes. Assim mesmo ocorre lá na situação de Santo Antônio do Matupi, né? Com as águas, as forças das águas e muita chuva, as pontes de madeira automaticamente que não tem condições, e vem, né, ao chão e se detectora com pouco tempo, né, que é a madeira, né, que não tem muita resistência à água. Então, nessas minhas considerações finais, era isso que eu tinha que relatar e dizer. O senhor foi muito feliz, senhor presidente, nas suas colocações e dando, né, aquela iniciativa das coisas que pode ser feito. E eu acho que o Poder Executivo já está apto, já está sabendo de todas as situações, o prefeito já está com a sua equipe da Defesa Civil, tanto do município como do Estado, já, né, em andamento com esses processos aí, para dar assistência a esse povo todo e se lembrar lá do nosso povo do Santo Antônio do Matupi também, que precisa ser assistido pela nossa Defesa Civil também, né, e estar presente ao nosso município. Meu muito obrigado e bom dia a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Joaquim Ribeiro. Presidente, peço permissão para me retirar, para tomar um medicamento, por gentileza. Permissão concedida, vereador. Neste momento, iremos dar continuidade às considerações finais e conceder a fala com um tempo de 7 minutos ao vereador Wilson Pableton.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, o presidente Yuri Reis, aos demais que compõem a mesa. Cumprimentar também os nobres colegas vereadores que se fazem presentes, que estão também pelas redes sociais, ao pessoal também que acompanha pela galeria e todo meio de comunicação, né, que assiste essa sessão. Aqui foi colocado alguns temas que com certeza afetam de forma diretamente a população de Manicoré, né, e a gente viu a discussão, né, o pronunciamento de alguns vereadores como Yuri, Toninho, Joaquim Ribeiro, né, pautado a questão dessa temática que é a enchente aqui da Calha do Madeira, né, e a gente se solidariza também com os moradores, né, que vêm no particular da gente, né, passar as informações do que estão passando e nos alegra também ver o comitê já sendo criado, né, e já tomado algumas ações, principalmente pelo plano emergencial, né, que chegou na nossa mesa aqui, né, algumas medidas que serão executadas em 7 dias, né, já foi feito um relatório, né, que a gente vem acompanhando, presidente Yuri, né, conforme foi colocado aqui, e graças a Deus a gente, né, já tem algum planejamento que possa minimizar a questão dessas perdas que as comunidades está tendo, na verdade, né? Mais ou menos uma resposta que a gente aqui, essa casa tem, né, na forma do diálogo com o Poder Executivo, onde a gente possa, de certa forma, tá contribuindo e colocar também como forma de transparência para a sociedade que a gente internamente a gente vem buscando, né, sempre ouvir essa demanda e tá colocando aqui mediante alguma indicação, né, requerimento para que o Poder Executivo de forma conjunta a gente consiga, né, de certa forma diminuir essas problemáticas. Eu quero colocar aqui para a sociedade que, né, o trabalho que está sendo feito, né, principalmente nos bastidores, para que a gente consiga reduzir essas perdas e também estender a mão para a sociedade, principalmente para essas áreas afetadas, né? E sem sombra de dúvida a gente vai estar aqui legislando para que a gente sempre busque soluções pertinente para o município de Manicoré, né? Não só na parte da enchente, que está afetando muitas das vezes alguns municípios, principalmente do sul do Amazonas, mas também aqui na cidade de Manicoré. A gente está, sem sombra de dúvida, vai fazer um levantamento mediante esses pontos de alagamento da cidade de Manicoré para estar também passando alguns requerimentos ou também os indicativos para que, em forma conjunta, a gente consiga, né, juntamente com essa casa, também com o Poder Executivo, reduzir ou então traçar algumas estratégias para que futuramente a gente possa buscar esses investimentos, esses recursos, para que também diminua aqui a zona urbana do município de Manicoré, né? Sempre colocar aqui para os munícipes que a gente está atuando, né, buscando sempre o melhor para que a gente consiga também sanar esses problemas que o município vem enfrentando, que não é só o Manicoré. Se for ver em todo o Brasil, a gente tem essas problemáticas, que não são de pequeno porte, né? Que fique bem claro aqui, a gente precisa ter, de fato, essas parcerias do governo municipal com todos os órgãos, também com o poder do Estado do Amazonas e também a esfera federal, né? Então, a gente precisa estar sempre junto para que a gente consiga
né, diminuir essas dificuldades do município de Manicoré. Era isso que eu queria colocar nas considerações. Que Deus abençoe a gente, que a gente possa a cada dia, né, buscar sempre o melhor para o nosso povo. Muito obrigado. Neste momento, nas considerações finais, concedo o tempo de 7 minutos à vereadora Inara Coutinho para suas considerações. Nossos agradecimentos, presidente desta casa, vereadores que se fazem presente, as pessoas que estão assistindo na galeria e as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais também. Irei utilizar esse tempo nas considerações finais para lembrar que hoje é o Dia Mundial da Saúde, né? E o Dia Mundial da Saúde acontece desde 1948, e esse dia ele é de extrema importância e é uma oportunidade de mobilizar e a população, conscientizar e mobilizar sobre o apoio às práticas de saúde. Além disso, informar ações para que a população aprenda a cuidar-se e saber dos seus direitos. E eu quero parabenizar aqui as equipes de saúde ribeirinha, através dessa data, que vem fazendo um trabalho excepcional na zona rural do nosso município, principalmente agora nesse período de cheia. Não poderíamos deixar esse dia passar em branco, né? Também as equipes aqui da sede do município, que fazem esse trabalho aqui na sede, de cuidar da população. E nós também estamos no mês azul, que é o mês de luta, né, pela busca dos direitos dos autistas. Eu, como membro da Comissão da Pessoa com Deficiência, estou aqui dizendo que nós estamos organizando, buscando informações dos trabalhos que o Executivo desenvolve com esse público, do que já está sendo feito e do que será implementado futuramente. Nós buscamos algumas informações e logo nós iremos passar aqui para a população. Também dizer que dia 10 e 11 irá acontecer a Conferência Municipal de Saúde, e hoje, como é o Dia Mundial de Saúde, nesse dia também terá uma mostra, né, em que os profissionais de saúde do município irão mostrar para a população todo o trabalho que é desenvolvido através de uma mostra. Então, esse dia não poderia deixar de citar esse dia, que é muito importante. E também eu gostaria de passar uma informação aqui sobre a questão do contato da Procuradoria da Mulher. Eu vou passar para a população, dizer que a Procuradoria ela funciona aqui no âmbito da Câmara, e o contato do telefone é 97984620366. As mulheres que estiverem precisando de apoio, de acolhimento, podem nos contactar nesse número. E também nós estamos aqui na Câmara, né? Quando nós não estamos interno, estamos externo, mas temos os assessores para atender. E esse é o contato da Procuradoria da Mulher, 97984620366. Essa mensagem que eu queria deixar nas considerações finais. Que Deus abençoe a todas as famílias manicorenses, nos dê sabedoria para atuarmos aqui nessa casa, sempre pensando no bem-estar da nossa população. Aqui iremos encerrar a sessão do dia de hoje, a sessão ordinária. Agradecer aos vereadores que estiveram presentes nesta casa, e o vereador online, vereador Paulo Matupi, vereador Michel, vereador Tielso, vereador Zé Antônio, que estiveram online, vereador que estiveram presente conosco, vereador Inara, vereador Dídimo, vereador Wilson Pablo, vereador Toninho da Colônia, vereador Joaquim Ribeiro. Queria aqui deixar claro à população de Manicoré
Poder Legislativo sempre vai estar também buscando solução. Não iremos especificamente só esperar pelo Poder Executivo, a gente sabe que eles é o grande parceiro nosso. Nós temos uma ligação importante com o prefeito Lúcio Flávio, sabemos da sua luta, da sua garra, do seu empoderamento que busca diante do governo do Estado. A gente vê o prefeito Lúcio Flávio retorna a Manicoré, está em Manicoré. A gente sabe que a demanda é muito grande, o trabalho é muito grande, e que precisa do Poder Legislativo junto com ele. A gente sabe que o Poder Legislativo é um poder que legaliza, ajuda, apresenta proposição, indicações, requerimentos que vão ajudar o prefeito nas suas decisões e também nas suas ações. O prefeito Lúcio Flávio precisa que esta casa legalize, respalde o seu trabalho, para poder isso dar transparência à população de Manicoré. O prefeito precisa trabalhar, precisa das ações, precisa investir os recursos, mas precisa também da transparência e precisa da legalidade. E o Poder Legislativo sempre vai estar numa ação conjunta com o prefeito, de mão dada, junto com o Executivo, para que nós possamos sempre estar buscando a população como prioridade e minorar as dificuldades. A gente quer ser solidário a Santo Antônio do Matupi, que passa por uma situação difícil nessa cheia. Vamos entrar em contato com o Dr. Orlando do DENIT, superintendente. Vamos encaminhar esse requerimento escrito e assinado por todos os vereadores, para que a atitude seja tomada naquela região, para que dê o direito de ir e vir da população e diminua a dificuldade que tem, o preço que está acontecendo ali, afetando a população do município. Ser solidário também toda a população ribeirinha, principalmente aquelas afetadas pela cheia do Madeira. Esse requer uma reflexão muito grande, uma atitude muito grande de proatividade, principalmente da Secretaria de Produção. Precisa saber isso, identificar a área que mais produz e a área que é mais afetada pela cheia do Madeira. Buscar solução, apresentar solução ao prefeito. O prefeito Lúcio Flávio não é sozinho, não pode ser só, não pode tomar decisão unilateral. Ele é de decisão diversificada e em conjunto. Isso é importante para quem está na gestão. Sempre tomar decisão em conjunto é importante. O índice de erro diminui quando você toma decisão conjunta. E é isso que a gente toma atitude aqui também no Poder Legislativo. Mas também a gente precisa ser proativo, buscar que as coisas não aconteçam, para que a gente não possa estar correndo o tempo todo atrás das dificuldades. A gente irá conversar com os deputados. Eu sei que cada vereador e cada vereadora deste poder, ele tem um deputado federal, um deputado estadual, um senador identificado. Neste momento também a gente pede aos senhores vereadores, a gente sabe que isso vai acontecer, que cada um busque solução junto dos seus deputados identificados, deputado federal, estadual, senadores, para que nós possamos ajudar o município de Manicoré. Antes, a gente via só o executivo como uma solução única. Hoje, as emendas proporcionaram os vereadores a ter uma ligação com seus deputados para que possamos trazer emenda para o executivo, porque a gente sabe que todas as emendas ela tem que vir diretamente para o executivo, algumas para associações que estão legalizadas, mas isso criou um caminho, um mecanismo para que nós possamos também ajudar o prefeito na questão de execução de atividades e também de políticas públicas. E é isso que nós devemos ter. Então, esse Poder Legislativo ele vai estar... É um poder do diálogo, mas vai ser um poder também que vai ter os limites e vai ter as posições para que nós possamos definir as políticas públicas no município de Manicoré. Então, encerrada a sessão, no dia de hoje, a gente quer aqui parabenizar todas as pessoas que nos... agradecer, aliás, todas as pessoas que nos acompanharam através das redes sociais, pessoas que nos acompanham na galeria desta casa, e agradecer os vereadores e vereadoras que participaram da sessão de forma presencial e online. E desejar um dia feliz e que Deus nos acompanhe e nos abençoe.
Neste momento, também convidamos os senhores vereadores para a próxima sessão, a dia e hora regimental.